Bom dia, mamães lindas do meu coração. Hoje vamos no movimento porque simplesmente estamos indo para o atendimento, graças a Deus. Hoje não estamos fazendo essa live em casa. E desculpa esse movimento todo, mas eu tenho um projeto, um propósito de fazer as lives com você essa semana toda e a semana que vem. Então eu não posso deixar de fazer essa live. Então hoje o que a gente vai falar? Por que esse motivo dessa live? Para falar para vocês que a gente vai ter a gente está fazendo esse aquecimento do projeto Mamãe que se Cuida. É uma imersão 100% online, 100% gratuita, que vai ser dia 20 de julho. E se vocês quiserem se inscrever, o link tá na bio e lá vocês vão ter todas as informações desse projeto. E hoje, mamães lindas, vamos falar sobre compressão. Eu percebo que no meu Instagram sempre chega mamães com medo de comprimir a barriguinha, comprimir a cesárea, com medo de machucar ou prejudicar. Então sempre me perguntam sobre calcinhas, sobre como é que eu faço se caso a minha calcinha for errada, o que eu faço pra mim não ter esse medo todo. E eu quero dizer pra vocês, mamães que querem participar, mandem mensagem aqui pra mim e eu vou tentar responder. A gente vai ficar nessa live até mais ou menos 8 horas e a gente vai tentar responder todas as dúvidas de vocês. Então assim, o que a gente precisa primeiro entender antes de falar sobre compressões? Porque uma mamãe perguntou uma vez de mim assim: Tabata, mas como é que eu sei a compressão adequada? Por isso que eu gosto da calcinha da Kinesio, porque ela faz testes antes de ela enviar para o profissional. Então aquela calcinha, ela foi feito um teste para poder não prejudicar. Então a gente não sabe o tipo de compressão que a Plie tem ou que as outras marcas têm. Então por isso que a Kinesio ela é uma marca própria para o pós-parto. Por isso que eu gosto da Kinesio, por causa disso, porque eu sei que a compressão dela é fiel para minha recuperação da minha mamãe no pós-parto. Mas primeiro, pra gente falar sobre esse medo, falar todo esse processo todo, a gente vai falar sobre a cesárea. Por que a gente precisa ter tanto cuidado com essa mamãe cesariana? Como eu sempre falo, são 7 camadas. Então 7 camadas, será que eu não preciso de um cuidado a mais com essa mamãe? Sim. Por quê? Porque a gente pensa na parte superficial, ela tem que estar perfeita, ela tem que estar sem nada aqui na cicatriz, ela tem que estar linda. E como é que tá lá dentro essa cesárea? Será que ela tá bem? Porque muitas vezes essa cesárea dentro, ela tá com aderências, ela tá com fibrose. Por quê? Porque foi mexido ali. Então será que essa mamãe... Bom dia, Carla! Então será que essa mamãe não precisa de cuidado a mais? Essa mamãe que fez essa cesárea, essa mamãe que fez a laqueadura, será que ela não precisa de cuidado a mais? Por isso que o nosso cuidado, realmente essa visão é pra mamãe da cesárea. Aí todo mundo fala, a mãe de parto normal realmente se recupera muito mais rápido. Não tem os cortes. Agora, se caso de uma laceração, é outra coisa. Mas a cesárea, ela precisa de cuidado. Ela precisa dessa atenção e falta pouca informação para essa mãe da cesárea quanto a cuidado. Então, por que a gente tem que entender todo esse processo? Por que a gente tem que entender sobre essas compressões? Por que muitas mamães têm medo de comprimir? Porque elas têm medo de machucar, elas têm medo de abrir, elas têm medo de acontecer alguma coisa que não estava prevista naquele momento. Então, por isso que elas preferem estar com a cesárea confortável. Mas será que o confortável é o adequado? Então eu quero dizer pra vocês, mamãe, eu quero que vocês olhem pra cá e eu quero mostrar pra vocês como é que é o corte dessa cesárea. Essa cesárea, ela é cortada na pele, tecido gorduroso, olha só o corte. Então por isso que em cima da cesárea, na parte de baixo aqui, tem a cesárea superficial, que é a parte da pele, e logo em cima tem o da gordura. Por isso que às vezes a gente fica com aquelas bolsinhas. A gente tem 2 cortes na frente.
Não só um que a gente olha, mas tem o outro corte que é o da gordura. Depois da gordura, a gente tem uma fáscia, que é aqui que fica a maioria das aderências, fibroses, aquele processo todo de endurecimento. Depois da face, para vocês verem, olha só o tanto de corte que temos na cesárea. Depois vem o músculo, mas olha só o músculo como é cortado. Desse jeito. Agora imagina, por que a gente precisa fazer até mesmo a terapia manual na parte da cesárea e na parte abaixo do umbigo? Tem muitas mamães que têm sensibilidade abaixo do umbigo. Elas sentem desconforto, repuxamento. Então, por isso que a terapia manual e até mesmo uma compressão adequada é importante. Então, tá vendo como a gente não pode deixar de lado a barriga, só olhar para cesariana? Então, a gente tem que olhar aquela barriga como um todo. Por que eu foquei tanto na cesariana? Porque a maioria dos meus tratamentos, quando eu fazia antigamente, eu botava geral. Parto normal, cesárea. E eu percebia a recuperação diferente de uma para outra. Eu percebia que saudade lá. Eu percebia a diferença de uma recuperação para outra. Eu percebia que uma demorava mais para recuperar, uma sentia dores diferentes. Então eu quero dizer para vocês, mamãe, que uma recuperação de um parto normal e cesárea é diferente. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado a mais. Então essas mamães que têm sensibilidade abaixo do umbigo é por causa desse corte aqui, ó. Eles cortam o músculo, eles rasgam o músculo. Aí depois desse corte aqui, ainda tem aqui, ó, o peritônio. Olha só o corte. Olha só as camadas que a gente passou. Depois do peritônio, eles afastam a bexiga e cortam o útero. E olha como o útero é cortado. Desse jeito. E o útero, ele é costurado assim, não é delicado. Delicado é lá em cima, na pele. Aqui, eles não precisam ter tanta delicadeza aqui dentro. Por isso que precisa de cuidado. Por isso que uma mãe de cesárea, a mãe fala assim, gente, até agora minha barriga tá muito inchada. Por isso da compressão adequada. Por isso que não pode comprar qualquer calcinha. Por causa de todas essas camadas. Depois que a gente começa, ó. Depois que a gente corta o útero, ó. Saco amniótico e depois vem um bebê. Então por que a gente precisa comprimir corretamente essa área? Pra gente tentar, como é que eu posso dizer? Reorganizar esse tecido todo. São 7 cortes. Será que eu colocando uma calcinha aqui em cima, eu não vou inchar tudo aqui embaixo? E lembrando, como eu sempre falo para minhas mamães, a partir do momento que a gente cortou aqui, aquele líquido, aquele edema todo, vai todo pra cá. Agora imagina, gente, você tá amamentando o seu bebê várias horas do dia, com uma calcinha errada, com uma compressão errada, e aí, na maioria das vezes, fica aquela bolsinha aqui em cima. Ah, mas eu não sei por quê. Porque você tá amamentando todo encurvado aqui, ó. E pra onde vai o líquido? Efeito da gravidade, vai todo pra baixo. Então, esse líquido indo todo pra baixo, como é que vai drenar, gente? Por isso que a compressão adequada de uma na cesárea é importante. Aí tem mamãe que fala assim, Tabata, mas eu morro de medo de comprimir. O pior é você não comprimir, ficar confortável e aquela cesárea tá sendo prejudicada. Porque a partir do momento que, vamos supor, ó, aí depois aí o corpo é cortado, tudo bem. E aí, tem mamães que falam assim pra mim, Tabata, por que eu sinto ardência, eu sinto um lado mais inchado que o outro, eu sinto desconforto nas laterais, porque foi os repuxados. Ó, estourou, puxou. Então são fibroses. Vamos pegar o brinquedinho da Radassa, gente. São fibroses amarradas, ó. Uma aqui, outra aqui. São fibroses, são literalmente cordões.
Então, a partir do momento que eu tenho uma cesárea, eu tenho aderências e fibroses por onde foi machucado. Mas o corpo é tão sábio, mamãe, tão sábio, que quando é cortado, quando é machucado, e quando tem esse processo todo, o corpo vai lá e ele deposita muito colágeno naquela área, mas ele não entende que ele precisa depositar pouco colágeno ou muito colágeno. Ele quer organizar aquela área que foi machucada. Imagina, 7 camadas machucadas, ele quer organizar aquilo. Por isso que eu falo que o corpo é muito sábio. Ele quer organizar aquilo. Então, quando ele organiza, ele deposita muito colágeno. Aí vem fibrose, vem aderência, vem tudo. Então, ele não tem noção que ele precisa depositar pouco ou muito. Ele só sabe que ele precisa colocar colágeno naquela área que foi machucada. Aí fica aqueles endurecimentos, fica aquela coisa toda. E aí a mãe fala assim, meu Deus, tá tudo duro. Depois de 10, 15 dias tá tudo duro. E aí, por que é importante a gente comprimir aquilo? Pra gente diminuir essas aderências, essas fibroses. Vamos diminuir todas? Não. A gente não vai diminuir todas. Então, olha só. Pensa que aqui pra mim... Ó, dá uma olhadinha aqui. Tá vendo aqui como é um tecido? Vamos supor que o tecido tá cortado e aqui ficou aderências, ficou as fibroses aqui. E eu venho aqui e eu comprimo essa área. Boto uma calcinha adequada nessa área. Então, eu fico usando essa calcinha adequada por várias horas. Vou amamentar meu bebê, vou fazer as coisas em casa. E aquela compressão tá sendo feita ali. E aí, depois que eu tiro a calcinha ou tiro a compressão adequada, eu venho aqui e eu percebo que isso tudo amenizou. Então, lembra que o tecido tava todo assim, ó, ainda agora? E depois que eu comprimi, ele se organizou. Então, por que eu falo pra vocês que a gente precisa comprimir, a gente não precisa ter medo de compressão? Porque você comprimindo a área, dependendo da compressão, você pode estar melhorando a sua cicatriz e a sua recuperação. Tabata, só vou fazer essa cesárea porque quero fazer laqueadura, porque não. Voltamos, meninas. Conseguimos voltar. Manda um oi aqui pra mim pra ver se deu tudo certo. Voltou? Voltou. Então, assim, mamães, eu sei que é complicado, mas tem mães que teve que passar por um parto cesárea. E por isso a minha preocupação com essa mamãe. Então, será que a gente não tem que olhar essa mamãe também com outros olhos? A gente não pode deixar de, é melhor um, melhor outro, não. Entendeu? Então, por isso essa minha atenção com você, mamãe, que tem o parto cesárea. Por isso recuperar. Então, mamães, eu quero dizer pra vocês que é importante. Tá travando, Érica? Manda um oi pra mim se tá travando muito, gente. Senão a gente entra de novo. Manda um oi pra gente pra ver se tá travando muito. Se a gente consegue continuar essa live. Então, assim, o que acontece? Tem muitas mamães que falam pra mim, qual o momento adequado pra mim começar a comprimir essa área? Logo após seu parto. 24 horas após seu parto. Então, como é que eu posso fazer, Tabata? Você vai lá e você coloca a fralda descartável e você coloca uma calcinha de média compressão, que eu sempre indico a da Kinese. Então, vocês falam, perguntam, mas o Tabata é muito desconfortável. Eu comprimi no início, eu tenho medo. Não tenha medo. Se você tiver medo de comprimir, pode ser que fique pior depois. Mas, mamães, a compressão precisa ser adequada. Se você comprime de forma errada, vai prejudicar você. Então, a compressão dessa cesárea precisa ser
adequada. Se não for adequada, ela vai prejudicar você. Por isso a importância de calcinha adequada para essa recuperação. Aí tem mamães que falam assim pra mim: Tabata, e eu que já comprei uma calcinha, como é que eu faço? E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz numa paciente que tava com uma cesárea um pouquinho altinha. E na hora que eu vi que ela tava com uma calcinha um pouquinho frouxinha, o que eu fiz pra colocar? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês observam nessa foto o que eu fiz aí? Eu simplesmente, aonde tinha uma baixa compressão daquela calcinha, eu coloquei um paninho de boca do neném. E eu comprimi essa área. Então, mamães, vocês que estão com calcinha errada, que estão com aquela calcinha que são cortada no meio e que tá prejudicando a cesárea de vocês, coloque um paninho para não prejudicar. Que esse paninho vai ajudar na compressão dessa área. Então, as mamães que ficaram até agora vão ver essa dica. E as mamães que vão ver até o final vão ver essa dica desse paninho. E é importante essa compressão. Deixa eu voltar. Então, assim, eu quero dizer pra vocês, mamãe, o mais importante é vocês comprimir essa área. Porque você não comprimindo essa área vai prejudicar, sem medo de ser feliz. Mas a compressão errada nessa cesárea pode prejudicar. Por isso a importância de você ter informações, você saber o que fazer. Agora, mamães, se vocês tiverem dúvidas, mandem mensagem aqui do vocês saberem como comprimir. Não precisa ter medo, mas precisa ter informação suficiente para poder comprimir de forma correta. Porque dependendo da compressão errada que você vai fazer, lembra, como eu falei no vídeo antes, vai prejudicar a sua cesárea. Se você não comprimir, esse líquido vai todo para baixo. Então, o que eu vejo muitas mamães errando? Não comprimindo, porque acha que pode prejudicar. Ai, Tabata, mas é porque eu senti um pouquinho de desconforto. Então, com certeza foi a compressão errada. Nos meus atendimentos domiciliares, eu percebo que na maioria das vezes elas sempre estão com a calça descartável, no pós-parto imediato. E elas não gostam nem que toque na cicatriz. Mas eu oriento elas realizar a terapia manual que eu indico, que é do método R5, e que eu ensino elas a manipular essa área. Agora, lembra de uma coisa, mamães, se vocês não comprimirem de forma correta e não trabalhar essa área, vai prejudicar a recuperação do abdômen após o parto. E a gente já tem aquele negócio aqui, a parto cesárea recupera mais demorado. Recupera se a mãe não souber informações. Recupera mais demorado porque a mãe não sabe informação suficiente. Se você, mãe, que quer recuperar rápido, você consegue. Só basta você querer ter informações importantes para sua recuperação. E muitas vezes, recuperação de 5 minutinhos, você tá lá, no seu tempo de 5 minutos, você consegue fazer o que é recomendado. Fazer a sua terapia manual na cicatriz, começar a fazer os exercícios. E é aquele negócio que eu sempre falo, não excluindo o seu bebê. Colocando o seu bebê junto com a sua recuperação. Então, assim, mamãe, vocês não comprimindo de forma correta, vocês vão prejudicar a cesárea de vocês, porque vocês passam horas e horas amamentando, cuidando do seu bebê. E o líquido vai todo lá pra baixo, efeito da gravidade. E aí, por isso que fica as bolsinhas, por isso que fica os desconfortos, porque você não tá fazendo o que é certo. E sem medo. Não precisa ter medo. Você precisa fazer o que é certo. Então, mamães,
A gente já está começando a chegar no fim da nossa live. Lembrando que se você quiser saber mais informações sobre o projeto Mamãe que Se Cuida, o link está na bio. Vai ser um prazer estar com você nesse projeto, nessa imersão. E se vocês têm alguma dúvida, podem comentar, pode falar. Esse líquido pode inflamar a cicatrização? O líquido em si não, mas o trauma sim. O líquido, ele precisa sair, ele precisa ir embora, porque se ele não vai embora, ele fica um seroma, ele fica um líquido retido ali. E depois, se não tirar aquele líquido porque não está comprimindo de forma correta, aquele líquido vai virar um seroma e assim vai causando uma estética ruim na sua cicatriz e na sua barriguinha. O líquido precisa sair. Agora, se está inflamada a cicatriz, é algum trauma que aconteceu naquela cicatriz. Algo aconteceu naquela cicatriz. Só vai inflamar se tiver machucado, se tiver agredido aquela área. Por isso que tem muitas mamães, cortando nosso assunto para outro, tem muita mamãe que fala assim pra mim: Tabata, eu queria aplicar carbox, eu queria aplicar alguma coisa para melhorar a estética da minha cicatriz. Vai ficar pior ainda, porque se eu tô aqui com um trauma que já foi traumatizado às 7 camadas, eu tô aqui e vou causar mais trauma ali, será que eu não vou machucar esse tecido? E aí eu vou prejudicar a minha recuperação após o parto, vou prejudicar a minha barriga após o parto. Então, mamães, muito pedem para você fazer, que indicam para você. É complicado ter uma cicatriz hipertrófica e queloidiana? Sim. Mas tudo depende de cada paciente. Tem paciente que acontece devido ao estresse daquela área. Tem paciente que já tem, que toda cicatriz vira uma queloide. A gente pode evitar com fita de silicone, com tape, com compressão? Sim. A gente consegue evitar 100%? Algumas vezes não. Mas cabe da mamãe ter constância e cuidar dessa cicatriz, cuidar dessa barriga. É como eu falei pra vocês, não tem como a gente frisar só cesárea. Uma mãe que passou por um parto cesárea, a gente precisa olhar a barriga como um todo. Por quê? Porque se ela tem uma cesariana ali, ela vai ter dores referidas, ela vai prejudicar o diafragma dela, que tá aqui em cima, ela vai prejudicar o assoalho dela, vai prejudicar vai sentir desconforto na costa. Tá, mas parto normal também sente dor na costa. Se ela teve uma laceração, sente também. Toda mamãe que passou por um trauma no parto, ela precisa de cuidado. Mesmo mamães que não passaram por um trauma, elas precisam de uma recuperação do corpo, porque é 9 meses mudando aquele corpo. Será que ela não precisa de uma reabilitação? Precisa. Então, mamães, não pense que o parto em si, o pós-parto, é só cuidar do bebê e pronto. Não, você precisa de cuidado. E é aquilo que eu sempre falo: saúde do bebê. Se a saúde do bebê tá bem, a mãe tá bem. Agora, se o bebê tá estressado, o bebê tá aí, a gente precisa olhar pra mãe. Então, lembra de uma coisa, mamãe: cuidados são importantes. E mamãe linda do meu coração, só sei de uma coisa: a mãe sofre de todo jeito. Sofre. Já falei que isso tudo é culpa da Eva. Sofre. Mas quando a gente sabe informação, a gente começa a driblar todas as situações. Mãe é isso. Eu lembro que quando eu tive a radaça, eu não sabia de nada. E aí, por ser físio, eu comecei a entrar nesse mundo do pós-parto. E comecei a ver um mundo que eu não via antes. E hoje em dia eu sou completamente apaixonada pelo pós-parto, pela falta de conhecimento que as minhas mamães têm. E eu preciso passar essas informações para vocês.
Porque eu sei o que eu passei e o pós-parto foi difícil. Muito. Porque eu não tinha informações. E hoje em dia tem. E eu não posso ficar calada. Eu preciso falar. E por isso que eu preciso falar pra vocês todas as informações necessárias. Pra vocês não terem medo. Tanto um parto normal quanto um parto cesáreo. E que a gente precisa de cuidado no parto cesáreo? Sim. Tem mãe que recupera sozinha? Tem. Mas ela, se você conversar com uma mãe, ela sempre vai sentir desconforto em alguma coisa. Então, mamães lindas do meu coração, a gente está chegando ao fim dessa live. Se tiver pergunta, mandem mensagem. Mas a gente está chegando ao fim, que agora eu vou pro atendimento, cuidar de uma mamãe e pós-parto. E espero que essa live tenha ajudado vocês. Desculpa quando travou, perdão aqui. Sabe como é que é a internet aqui, Manaus? E qualquer dúvida, mandem mensagem no direct ou nos comentários. E mamães, perguntem. Não tenham vergonha de perguntar. Pergunta. O que tiver ao meu alcance de responder pra vocês, eu vou responder. Perguntem, é importante vocês perguntarem a dúvida de vocês. Tem só um café com leite, mano. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até amanhã. E obrigado todas as mamães por ter participado. Espero ter ajudado vocês. Obrigado. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigado!